aula, vimos que no Brasil, os escravizados sempre lutaram por liberdade e melhores condições de vida, criando inúmeras formas de resistência, mas mesmo após a abolição, a população negra brasileira não teve acesso à cidadania plena. Nessa aula, vamos focar nas primeiras décadas do século XX, falando de questões relacionadas ao povo negro na jovem República Brasileira e, claro, seguindo com a nossa conversa sobre a Fazenda Engenho Novo. Um dos pontos trabalhados na última aula foi a quantidade de escravos na Fazenda Engenho Novo. Vimos que, de acordo com o inventário do Barão, em 1872, ele tinha 112 escravos na Fazenda Engenho Novo. Nesse mesmo ano, foi realizado o primeiro censo demográfico na história do Brasil. Apesar das difíceis condições de sua realização e de incertezas que o instrumental de realização dessa ação tinha na época, é válido considerar alguns números desses documentos oficiais. Por exemplo, os 112 escravos do Barão faziam parte do contingente de 2.551 que estavam na freguesia de Cordeiros nesse período, sendo 1.326 homens e 1.225 mulheres. A soma total era um pouco mais dos 2.203 que a freguesia de São Gonçalo tinha no período. Esse fato é interessante porque, mesmo tendo sido criada em 1844, a freguesia de Cordeiros chegou a ter mais escravos do que a de São Gonçalo. Em uma população total de 6.457 habitantes, menos do que a população total de São Gonçalo, 8.176 habitantes. Na aula anterior, também falamos sobre o movimento abolicionista e a questão de resistência dos escravocratas e o difícil caminho de inserção social do povo negro escravizado. Para exemplificar isso, temos o caso de Jesuína, filha de Emiliana. Jesuína era a filha mais velha de Emiliana e em 1872 tinha 24 anos. Foi casada com o crioulo Saul, com quem teve 4 filhos, Ventura, Ida, Paulina e Marçal, todos batizados na Fazenda Engenho Novo do Retiro. Mas, no pós-1888, o casal enfrentou um processo judicial pela guarda das crianças, que tinham como tutor Baltazar de Sá Carvalho, sobrinho do Barão de São Gonçalo, o qual havia pedido a guarda das crianças, Ida, de 9 anos, e Paulina, de 6 anos, em 1888, a quais eram ingênuas, ou seja, nascidas livres. Podemos entender o pedido de tutela como uma tentativa dos senhores de manter o controle sobre a mão de obra liberta, sendo utilizada nas últimas décadas do século XIX como um instrumento de controle social exercido sobre as crianças pobres e filhos de ex-escravos. No processo referente aos filhos de Saul e Jesuína, com a apresentação com registro de casamento e a escritura de perfiliação, o juiz Teixeira Coimbra determinou, em 3 de abril de 1889, que Baltazar apresentasse os ingênuos em juízo. Com a decisão favorável, Saul, marido de Jesuína, Baltazar de Sá Carvalho foi intimado a entregar os filhos de Saul e Jesuína. Desse modo, o caso de Jesuína e sua família é mais um exemplo de resistência escrava através da formação de uma família. Mas ele retrata também a resistência da sociedade escravista brasileira em promover o acesso à cidadania e aos direitos essenciais dos ex-escravos e à população negra em geral. Esse caso está inserido num cenário de uma São Gonçalo recém-tornada município. Em 22 de setembro de 1890, o distrito de São Gonçalo foi emancipado politicamente e desmembrado de Niterói, através do decreto estadual número 124, passando a possuir 4 distritos, e a região de Cordeiros se tornou um desses distritos, com uma população de 4.397 no ano de 1890, de acordo com o censo realizado na época, sendo que São Gonçalo tinha um total de 17.811 habitantes. Em 1892, o decreto número 1, de 8 de maio, suprimiu o município de São Gonçalo, reincorporando-o a Niterói, pelo breve período de 7 meses, sendo restaurado pelo Decreto 34, de 7 de dezembro do mesmo ano. Em 1922, o Decreto 1797 concedeu novamente foros de cidade a São Gonçalo, revogado no ano de 1923, fazendo a cidade baixar a categoria de vila. E, finalmente, em 1929, a Lei nº 2.335, de 27 de dezembro, concedeu a categoria de cidade a São Gonçalo. Como vocês viram, no caso de Jesuína, mesmo após a abolição, os casos de trabalho escravo certamente não findaram e prosseguiram no século XX adentro, com os parentes do Barão. Nesse contexto, a Fazenda Engenho Novo viveu a transição dos familiares de Belarmino para as mãos do coronel Joaquim Cerrado. Quando o Barão morreu, em 1873, a fazenda ficou para sua irmã, que morreu pouco tempo depois.
A fazenda foi arrendada pela família de Henrique Bessa, mas depois foi para a posse de Joaquim Cerrado, depois dele ter se casado com uma sobrinha do Barão de São Gonçalo. A família Cerrado cultivou laranjas na fazenda Engenho Novo, disputando com Nova Iguaçu, até a década de 1940, o mercado produtor de laranjas. Joaquim Cerrado Pereira da Silva era político, fazendeiro, comerciante e industrial. Nasceu em Portugal em 10 de dezembro de 1871 e morreu em 6 de maio de 1957. Ele se casou 3 vezes. O primeiro casamento foi com Dona Cecília, sobrinha do Barão de São Gonçalo. Acredita-se que ela possuía parte da fazenda Engenho Novo, e o coronel comprou as outras partes. A segunda esposa foi Dona Eponina de Abreu e Silva, com quem ele teve filhos, José, Raul, Gracema e Joaquim. E a terceira esposa foi Helena Giane. O coronel Cerrado foi vereador de São Gonçalo várias vezes. Foi vice-presidente da Câmara e assumiu a chefia do Executivo de São Gonçalo em 14 de setembro de 1901, até 22 de janeiro de 1904. Foi presidente da Câmara de 18 de julho de 1906 a 30 de dezembro de 1910. Foi o segundo prefeito nomeado de São Gonçalo. Em seu governo, realizou algumas melhorias na cidade, participando na preparação das estradas da cidade, inclusive para que, em 1909, as estradas de rodagem estivessem preparadas para a corrida de automóveis, que teve como um dos trajetos a Fazenda Engenho Novo. A corrida teve repercussão em todo o Brasil, representando uma grande vitória para a administração de São Gonçalo. Ele governou até fins de 1910. O coronel Cerrado ainda possuía um escritório de importação no Rio de Janeiro. Foi dono da fábrica de manufaturadas e chumbo, em Neves, e a escola que recebeu o seu nome foi doada por seu filho, Baltazar Cerrado. O Colégio Estadual Coronel Cerrado fica em Monjolos. Seu filho, Baltazar Cerrado, também doou um terreno no Largo da Ideia para a construção de um centro de saúde e outro para o campo de futebol. A família Cerrado ficou um bom tempo responsável pela Fazenda Engenho Novo. Inclusive, a fazenda ficou conhecida com esse nome. Mesmo sabendo que há uma quantidade acentuada de afrodescendentes nas áreas rurais do município de São Gonçalo, esse período ainda é carente de informações de como e para onde foram os escravizados e seus descendentes, e qual o quantitativo que permaneceu na região de Monjolos naquele momento. A falta de informações pode ter relação com o cenário que se desdobrou na Primeira República, um cenário em que as desigualdades sociais e raciais perpetuaram-se no Brasil. Em paralelo à Lei Áurea, ocorreram medidas como o aumento dos contingentes policiais e a substituição econômica pela mão de obra europeia. Desenvolveram-se diversas formas de controle da população afrodescendente e o embranquecimento da sociedade brasileira. O fim da escravidão deveria ter como consequência para a população negra o acesso a terras, a educação e os mesmos direitos de cidadania que gozavam a população branca, mas isso não aconteceu. A vida dos libertos continuou muito difícil, com condições de vida precárias e, juntamente ao processo de urbanização do Rio de Janeiro e da vinda de imigrantes europeus qualificados para diversas profissões, ocorreu o declínio acentuado da população escrava nas cidades e a transferência de cativos para as áreas rurais. Nas cidades, os negros foram colocados à margem da sociedade, nas periferias e formaram favelas. Considerados despreparados, não foram absorvidos pelo mercado de trabalho e muitas vezes eram obrigados a se adequar aos novos padrões contratuais e esquemas modernizantes da grande produção agrícola e industrial. Outros permaneceram nas fazendas de seus antigos donos, como forma de sobreviver ao sistema vigente. Segundo Lilian Schwartz, no início do século XX, o Brasil era visto como uma nação ainda em formação, composta por uma grande população negra e miscigenada, recentemente saída da escravidão. A partir da visão europeia, o Brasil era descrito como um território vazio e pernicioso à saúde, e os brasileiros como seres assustadoramente feios e degenerados. A emergência do conceito de raça seria uma justificativa para a naturalização das diferenças sociais. A princípio, a definição biológica de raça recebeu uma interpretação social mobilizada a partir de mecanismos de regulação, classificação e hierarquização próprios dos sistemas sociais particulares. As teorias raciais da segunda metade do século XIX tinham como dogma de que a diversidade humana, anatômica e cultural, era produzida pela desigualdade das raças. A partir desse dogma, produziram-se hierarquias raciais que invariavelmente localizavam os europeus civilizados no topo e os negros, bárbaros e os índios selvagens se revezavam na base.
A civilização era um estágio acessível a poucas raças e, por isso, os mestiços eram considerados uma sub-raça decadente e degenerada. O determinismo de cunho racial, denominado darwinismo social ou teoria das raças, via de forma pessimista a miscigenação, já que acreditava que não se transmitiriam caracteres adquiridos de maneira que defendiam a existência de tipos puros e, portanto, não sujeitos a processos de miscigenação. Francis Galton passou a usar o termo eugenia como o estudo de agentes sobre controle social, com o propósito de melhorar as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. O objetivo era aplicar a teoria da seleção natural aos seres humanos, mas que, em vez de ser operada pela natureza, como preconizava Darwin, seria operada por procedimentos determinados de seleção e reprodução dos considerados mais aptos. Segundo os evolucionistas sociais, todas as partes do mundo, a cultura teria se desenvolvido em estados sucessivos, caracterizados por organizações econômicas e sociais específicas. Para Galton, a aptidão humana seria função da hereditariedade e não da educação. Por essa interpretação, a sociedade deveria contemplar uma seleção social exata para resguardar as futuras gerações da inaptidão biológica. A eugenia tinha como ideal prático alcançar uma raça pura, um corpo branco supostamente saudável, sem atavismos ou desvios biológicos, exterminando os indivíduos considerados as origens da barbárie humana, negros, deficientes físicos e mentais. Tratava-se de um conjunto de métodos que visavam supostamente melhorar o patrimônio genético. Junto a essa definição, temos a convicção de que eram hereditárias muitas doenças comuns entre os pobres. Tuberculose, sífilis, alcoolismo, doenças mentais eram diagnósticos que provocavam o medo da decadência social. Na América Latina, onde a população é majoritariamente mestiça, a eugenia esteve associada à formação das identidades nacionais, com a finalidade principal de desconstruir a visão negativa acerca da composição racial não branca. Ao pensar a história da eugenia brasileira, temos que o viés da eugenia no Brasil era sintomático também da moralidade tradicional. Mantinha as possibilidades de regeneração, encaixava-se bem na doutrina católica e permitia a fusão das linguagens moral e científica. A pobreza, as doenças venéreas, o alcoolismo podiam ser vistos como produtos tanto de condições sociais como da escolha moral. Os primeiros trabalhos sobre eugenia foram publicados no Brasil ainda no início da década de 1910. O argumento para as pesquisas eugênicas foram um grande número de moléstias hereditárias e pela mestiçagem em todo o território nacional. A eugenia esteve associada a uma série de congressos e conferências e a legislação social sobre bem-estar infantil, saúde materna, direito à família, controle de doenças infecciosas e imigração. Além de debates médicos e jurídicos e atividades legislativas referentes ao papel apropriado do Estado na regulação do matrimônio, eram permeados por temas de aprimoramento eugênico. As práticas eugenistas tinham o propósito de desarticular famílias para não reproduzir mais indivíduos de sua espécie. Nesse contexto de teorização das ideias de raça e eugenia, há também a inserção do conceito de democracia racial no Brasil, personificado nas obras de Gilberto Freire como Casagrande e Senzala. A oposição ao racismo científico do início do século XX, que defendiam a pureza racial do branqueamento do povo brasileiro como um ponto de partida para chegar a um estágio maior de evolução social. Nesse caso, a miscigenação que gerava um povo mais forte e capaz de maior desenvolvimento, sendo que o problema dessa tese seria o fato dela considerar a existência de uma relação cordial entre senhores e escravos no período colonial brasileiro. Mas essa visão não enxergava que a cordialidade do escravo para com seu senhor vinha do medo, e que as relações sexuais entre escravas e senhores brancos eram a maior parte das vezes estupro, ou consentidas por elas por medo que tinham de sofrer castigos ao negar-se a tal ato. De fato, com o fim da escravidão, pode-se constatar no Brasil uma grande miscigenação entre negros de origem africana, brancos de origem europeia e índios nativos da terra brasileira. No entanto, o racismo persiste ainda por muito tempo de maneira descarada, pública e impune, e ainda hoje persiste em âmbitos privados e públicos de maneira velada e estrutural,
A construção do conceito de democracia racial precisa ser desmistificada, pois o racismo estrutural e a crença de que não há racismo no Brasil são grandes inimigos na luta por uma sociedade mais justa. O racismo é um entrave para que se forme uma sociedade brasileira baseada nos pilares democráticos republicanos de igualdade e liberdade. Desse modo, compreender as teorias raciais e o panorama nacional desse período é fundamental para compreender a situação que se desenvolveu dos descendentes de escravizados em mongolos e os sitiantes e assentados posteriormente. Seguindo o que a professora Naila falou, a história da Fazenda Engenho Novo, no contexto do pós-abolição até os dias atuais, permite a exploração de histórias de trabalhadores e descendentes de escravos que ali permaneceram ou não, mas também que possuem muitas histórias relevantes a serem contadas, que não estão registradas nos livros didáticos, assim como a maioria das histórias de personagens negros, mas que exemplificam em muito um reflexo da nossa sociedade. Pelos registros oficiais, sabemos que a fazenda permaneceu com a família Cerrado até a década de 1980, quando foi vendida para o empresário Deusdérito Belmonte. Antes disso, em 1943, o coronel Cerrado e seu irmão Raul venderam a fazenda para o filho do coronel, José Baltazar Cerrado, filho da segunda esposa do coronel, a dona Eponina de Abreu Pereira da Silva. Nesse mesmo ano, ocorreu a divisão que fez São Gonçalo perder o distrito de Itaipu para o município de Niterói, restando-lhe apenas os 5 distritos atuais: São Gonçalo, Ipiíba, Monjolos, Neves e Sete Pontes. Em um contexto caracterizado pela instalação em grande escala de grandes fábricas e indústrias, fazendo da cidade o parque industrial mais importante do estado, o que lhe valeu o apelido de Manchester Fluminense, o fazendeiro e engenheiro agrônomo José Baltazar Cerrado deu início a um processo de produção agropecuária dinâmico, com expressiva participação de meeiros e arrendatários, alguns já moradores da região e outros vindo de fora para trabalhar nas lavouras de laranja, principalmente. Enquanto no século XIX esses produtos eram transportados para o mercado do Rio de Janeiro, no século XX, a Fazenda Engenho Novo chegou até mesmo a exportar produtos como laranja para países como Argentina, Uruguai e Inglaterra. Ou seja, ainda que o ritmo do século XIX não tenha permanecido devido às mudanças na sociedade brasileira, a propriedade teve grande influência na economia de São Gonçalo, no século XX, sendo exportadores de citros para outros países da América Latina e da Europa. Essas exportações, no entanto, foram dificultadas durante a Segunda Guerra Mundial, período, como já foi dito, em que São Gonçalo estava passando por um processo de urbanização e surgimento das indústrias, processo que gerou crescimento da população e abandono de lavouras por algumas famílias, que buscaram nas indústrias novas perspectivas de vida. Em 1989, a Fazenda Engenho Novo foi vendida ao empresário Deusdérito Belmonte Neto, que iniciou um processo de expulsão de trabalhadores, meeiros e arrendatários, que passaram a condição de poceiros em luta pela terra, estabelecendo um conflito agrário. O Estado, por sua vez, embargou a transação, entrou na justiça, ganhou a causa e passou a ser o legítimo dono da Fazenda do Engenho Novo. Em 14 de março de 1991, através do decreto 16.492, a área foi considerada de utilidade pública, para fins de desapropriação, o que ocorreu concretamente em dezembro de 1993, quando o então governador do estado, Leonel Brizola, assinou o decreto 19.456, garantindo a posse provisória do imóvel, dando origem ao assentamento rural Fazenda Engenho Novo. Cenário para as gravações do filme Álbum de Família, de 1983, baseado na obra de Nelson Rodrigues, e de gravação de cenas da minissérie Memorial de Maria Moura, exibida pela TV Globo em 1994, a Fazenda Engenho Novo foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o INEPAC, em 1998. Devido à sua importância arquitetônica, histórica e cultural, o tombamento compreende o sítio histórico e o respectivo conjunto arquitetônico e paisagístico da sede da antiga fazenda. Passados os anos, em 20 de setembro de 2011, foi fundada a Associação dos Produtores Rurais Assentados da Fazenda Engenho Novo, a APRAFEM. No entanto, poucas políticas públicas foram direcionadas ao desenvolvimento do assentamento rural Fazenda Engenho Novo e também à preservação do patrimônio material e imaterial da fazenda. No momento atual, se volta para problemas como vencer as dificuldades cotidianas, a falta de oportunidades de trabalho e renda, a ocupação irregular decorrente do déficit habitacional e os conflitos ambientais, representam alguns dos desafios para o estabelecimento sustentável dos assentados da Fazenda Engenho Novo.
Apesar dos problemas que perpassaram o século XX e chegaram ao século XXI, a fazenda não deixou de ser objeto de estudo. Homero Tomás de Guion Filho, por exemplo, um professor e historiador que escreveu livros como Capela, Fazenda e Engenho, História de São Gonçalo e o culto de Nossa Senhora da Conceição em São Gonçalo. Por outro lado, o mesmo foi nomeado curador do Barão de São Gonçalo e se envolveu em polêmicas quanto à fortuna que pertencia ao Estado. Polêmica também foi o destino dado aos móveis da fazenda, cujo responsável pela guarda do material era o ex-chefe da Defesa Civil do município. Os móveis, que faziam parte do acervo histórico local, foram retirados da Casa Grande no ano de 1997 e alguns nunca mais reapareceram. Já entre os anos de 2007 e 2015, a bacharel em turismo Cristiane Valadares de Azevedo se debruçou sobre a história da fazenda de Engenho Novo, escreveu artigos e fez a defesa de mestrado sobre a importância da fazenda enquanto patrimônio, objetivando denunciar seu estado de abandono e a importância da identidade rural dos moradores. Em 2009, junto com Carlos Telito Godoy, publicou um artigo sobre esse tema, que fez parte dos projetos de pesquisa e de extensão desenvolvidos pelo Departamento de Turismo da Universidade Federal Fluminense. Resumindo, o esforço dessas professoras esteve direcionado à atividade turística como ferramenta para incentivar a salvaguarda e a preservação do patrimônio material e imaterial da Fazenda Engenho Novo. Também vale citar o livro organizado pelo professor Marcelo Guerra Santos, O Rural em Regiões Metropolitanas, a Fazenda Engenho Novo, fruto de reflexão sobre questões socioambientais proposta pelo Grupo de Pesquisa Estudos Ambientais no Leste Metropolitano do Rio de Janeiro, da Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, da UERJ. O livro apresenta um olhar amplo e interdisciplinar sobre áreas rurais que persistem em meio à metrópole, graças à resistência de trabalhadores aos avassaladores processos de urbanização, destacando alternativas para a revitalização do solo e da agricultura familiar, o uso de plantas medicinais e os saberes locais entre os camponeses, o turismo e a preservação da memória, e o patrimônio e educação ambientais. A partir disso, entendemos que as memórias sobre a Fazenda Engenho Novo não devem significar uma verdade absoluta, desde que os estudos e narrativas contemplem todos os vieses do processo histórico do patrimônio e da memória que formaram o complexo rural do atual bairro de Monjolos. Entendemos que não se pode contar essa história apenas por uma versão oficial de memória, que insiste em minimizar ou até mesmo silenciar a herança africana. O lugar das memórias não é um lugar apaziguado, pelo contrário, constitui um espaço constante de disputas e tensões, que é o integrante do grupo que detém o maior número de lembranças relacionadas à história da fazenda e à trajetória do grupo. São os que se declaram descendentes de escravos, os antigos meeiros, ou os que vieram de longe e absorveram com o passar dos anos um pouco da memória de cada um dos demais membros que já viviam na região. Entendemos que não seja possível uma resposta que detenha uma verdade absoluta. Por isso que todas as histórias são importantes, como a do mestre de capoeira, conhecido como Renan Tubarão, como a do morador Alfredo Pinheiro da Silva, conhecido como Sr. Alfredo, alguns de tantos que fazem parte da história da fazenda. E não poderíamos deixar de citar a família de Marcolina Alexandrina, professora símbolo de resistência e liderança negra no município, que recebeu a homenagem de título Pérola Negra. A professora Marcolina Alexandrina da Silva fundou uma creche comunitária na década de 1980. A professora Marcolina Alexandrina da Silva fundou uma creche comunitária na década de 1980, em sua residência próxima à Fazenda Engenho Novo. A motivação dessa ação de acolhimento das crianças da comunidade deu-se pela dificuldade das mães em conseguir locais para deixar os seus filhos. Em homenagem à sua bisavó, a creche ganhou seu nome. Posteriormente, com apoio público, a creche foi municipalizada e passou para o endereço da Estrada José de Souza Porto, em Monjolos. Hoje é conhecida como UMEI, Marcolina Maria da Conceição, creche Tia Marcolina. Em 2017, a parceria da Ordem dos Advogados do Brasil de São Gonçalo com a Coordenadoria Municipal de Promoção de Igualdade Racial de São Gonçalo, representados, respectivamente, pelo advogado Erimar Santana, que também atua como diretor da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, e pela assistente social e professora de História Daniela Gonçalves, homenageou a Tia Marcolina com a moção de Pérola Negra. Mesmo aos 85 anos, tendo sua fala prejudicada por conta de um aneurisma cerebral, ao ser perguntada sobre o que se sabia sobre os escravos na fazenda e sobre o Barão de São Gonçalo, de quem sua bisavó foi cativa, Marcolina revela: "Vovó Vita contava muito, aqui, o que ela via lá na fazenda.
O pessoal acordava de manhã com muita febre, não queria ir trabalhar. Aí o pessoal batia muito. Tem que trabalhar sim, eles falavam. Mas batia neles e dizia, isso é preguiça. Não é febre não, deve ser preguiça. Aí batia. Podemos ver então que a questão da memória se torna elemento valioso no processo da construção e da afirmação da identidade. Os grupos que se consideram minoritários e discriminados acionam suas próprias histórias, paralelas às histórias oficiais, pois entendem que a compreensão do passado é um passo decisivo para uma afirmação positiva da identidade do presente. A oralidade marcolina é rica em elementos que descrevem um sistema escravocrata na fazenda Engenho Novo e a consequente desigualdade social imposta dos ex-escravizados e seus descendentes. Ela menciona os reflexos da Lei Áurea no processo de libertação e dos impactos sobre o direito às terras nos arredores da fazenda Engenho Novo. Segundo ela, os homens da localidade eram tão invisibilizados socialmente que nem para o exército eram convocados. Ao compararmos a narrativa da professora com a literatura publicada sobre a fazenda, especialmente sobre o Barão de São Gonçalo, podemos perceber uma grande discrepância de visão sobre o processo histórico na localidade. Belarmino Ricardo Siqueira sempre foi descrito como uma figura benemérita, bondosa, que libertou os escravos e que trouxe grande progresso para a cidade. Por fim, não se trata de defender uma dicotomia entre o bem e o mal, afinal, nenhum processo histórico pode ser compreendido de forma simples. Estamos evidenciando a potencialidade deste relato, ampliando o debate sobre a escravidão negra na região e sobre a história da fazenda, para além de dados estatísticos por famílias escravas. Marcolina nos incita a pensar sobre a opressão do sistema fundiário brasileiro e sobre o apagamento social dos remanescentes. Se presentemente parte do bairro de Monjolos ainda permanece ruralizado e abandonado carecendo de serviços públicos, podemos ao menos pensar que certamente um dos fatores para este abandono e a falta de progresso foi originado no pós-abolição e, sobretudo, tem a ver com o tráfico de pessoas naquele lugar. Dar historicidade a este relato implica fazermos uso do conceito de reparação e privilegiar uma ampla ideia de responsabilidade e justiça. Trata-se não só de uma questão histórica, mas ética e política, de restituir a humanidade que foi roubada e negada aos africanos e seus descendentes. Podemos ver então que há muitas histórias a serem contadas, principalmente aquelas das pessoas pouco conhecidas, mas que se relacionaram e fazem parte da história da fazenda. Uma área carente de infraestrutura, como pavimentação e saneamento básico, que continua isolado do centro da cidade e que dificultou ainda mais a ascensão e melhoria da vida dos descendentes escravizados nessa localidade. Os reflexos do abandono e das mazelas do passado escravocrata são visualizados atualmente, com a pouca oferta de meios de transporte para a entrada e saída do bairro, além do alto índice de violência e desemprego. O atual abandono do patrimônio não reside apenas no aspecto material, mas sobretudo no aspecto imaterial, no que tange à investigação histórica sobre relações étnico-raciais na localidade. O curso teve como objetivo despertar possibilidades para o debate e evidenciar um paradigma que é o da ausência da história social e a memória negra sobre a escravidão dos indivíduos que passaram pela diáspora africana em São Gonçalo. Resgatar parte da história da população africana e de seus descendentes é resgatar e ampliar os estudos e debates sobre as relações étnico-raciais no território fluminense. Tal proposição ambiciona ser um dever de memória e também refletir sobre a importância da oralidade dos remanescentes escravizados, para resgatar a história, preenchendo assim uma lacuna sobre a história social da população africana e seus descendentes na história do município.